turminha do segundo ano, e aí, tudo bem com vocês? Então, galerinha, hoje na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre um dia muito importante, sobre o Dia da Árvore. Isso mesmo, dia 21 de setembro, comemoramos o Dia da Árvore, tá? A árvore, ela representa vida, representa esperança, representa ar puro, representa natureza. Então, precisamos cuidar direitinho das nossas árvores, pois elas são muito importantes para o planeta e para nós, seres humanos. Por quê? Porque ela fornece oxigênio ao ambiente. As plantas também contribuem para a manutenção da vida dos seres que, assim como elas próprias, utilizam esse gás na respiração. Há cerca de 500 milhões de anos, as plantas iniciaram a ocupação do ambiente terrestre. As plantas, como vocês sabem, são divididas em partes, como o caule, que é a coluna principal do vegetal, principalmente aéreo, com ou sem clorofila. A sua função é sustentar folhas, flores, ramos e frutos, ligá-los às raízes e conduzir a seiva, ou seja, a água e sais minerais. Já a raiz, a parte que fica dentro da terra, serve para fixar a planta na terra e extrair do solo substâncias necessárias à produção de seus alimentos, enquanto que as folhas permitem à planta respirar, transpirar e produzir alimentos. Temos aí uma imagem de uma planta com todas as suas partes: folha, flor, fruto, caule, raízes e semente. As plantas, elas são muito importantes para a vida de todos nós. As plantas podem viver na água, na terra e no ar. Há muitas espécies de plantas. Algumas servem para curar certas doenças e até para fazer medicamentos. Vocês sabiam? Outras plantas são utilizadas para fazer chá, para a nossa alimentação e para a alimentação de muitos animais. Algumas produzem umas fibras com que se fabricam tecidos, como algodão ou linho. Observem aí algumas imagens aí de frutas, né, e de sementes aí retiradas de plantas. Temos também a madeira das plantas, que podem, né, a gente pode fazer lume para nos aquecermos, mobílias, casas, etc. As plantas também são muito importantes porque purificam o ar quando liberam oxigênio, como eu falei lá no início. Elas também purificam o ar quando, né, liberam o oxigênio. E tem plantas também que são comestíveis, né, como por exemplo o milho, né, algumas frutas, os legumes, o trigo. São os alimentos indispensáveis ao bom funcionamento do nosso corpo. Algumas plantas também, né, são utilizadas para a fabricação de tinta, de perfume, de tecido, de medicamento. Mas a maior utilidade, gente, das plantas é a purificação do ar. Porque as suas folhas, elas liberam oxigênio, né, que é o ser humano precisa, os animais, mesmo nas plantas, né? E sem as plantas não seria possível viver na terra. Então a gente precisa cuidar, porque a gente vê cada vez mais o homem desmatando a natureza. Então vamos cuidar das plantinhas. E lembre-se, as plantas, elas participam de nossas vidas de inúmeras outras maneiras. Além de ser fonte de alimento, ela nos fornece fibras, né, para o vestuário, madeira para mobiliário, para o abrigo, né, que é a nossa casa, combustível, papel para livros, tempero para culinária, né, alguns tipos de drogas para medicamentos, né, o oxigênio que respiramos. Então nós somos totalmente dependentes das plantas. E por que não cuidar, né? Comece por você mesmo. Se você tem uma plantinha em casa, cuide, coloque água, agoie sua plantinha, né? Fique de olho para que seus familiares não venham a fazer queimadas para destruir a vegetação, porque é muito importante, né, que haja uma vegetação, um solo fértil para que essas plantas elas possam crescer, para que as árvores possam crescer, né, para que elas possam gerar aí flores, frutos para nossa alimentação. Devemos respeitar as árvores, não pelo que é em si mesma, né, mas por ser necessária à própria vida, né? A gente precisa delas para a nossa própria vida. Quando alguém destrói uma árvore, está destruindo uma fonte de vida e está destruindo a si mesmo,
porque você está prejudicando o meio ambiente em que você e sua família vivem. Então, dia 21 de setembro, comemoramos o Dia da Árvore, um momento de refletir, né, sobre o cuidado com a natureza. Será que estamos fazendo nosso papel enquanto protetores da natureza? Será? Essa pergunta vai para você. Você, né, e sua família estão fazendo a parte de vocês para cuidar do meio ambiente, das árvores e da natureza? Pensem sobre isso, reflitam. E, né, sempre busque plantar árvores. Vamos plantar uma árvore? É uma sugestão, né? A gente precisa ter um ambiente arborizado. E para a gente ter um ambiente arborizado, né, um ambiente refrescante, né, ameno, porque nossa região é muito quente, a gente precisa de árvores, tá? Então plante uma árvore. Tem uma árvore aí pertinho de você. Um abraço virtual bem grande para vocês e até a nossa próxima aula.